Olá, pessoal, mais uma aula do Papo Fox. E aí, pessoal? Aqui vamos tentar agilizar a parada porque essas aulas muito grandes são muito grandes. Então vamos lá. Especificação. Pessoal, hoje ou agora, na verdade já, a gente vai aprender uma coisa muito interessante, que são as views. As views do SAP. O que são views? Para que serve? Quando usar? Como usar? Vamos aprender tudo hoje. Nós vamos aproveitar o último exercício, na verdade exatamente igual ao mesmo, idêntico, só que em vez de utilizarmos as tabelas, vamos usar as views, certo? Então aqui é praticamente o mesmo, o exercício vai ser 6, certo? 6. Aqui é idêntico do anterior, tudo igual. E aqui muda. Criar um database view com as tabelas abaixo e basear todo o código nela. Blá. Certo? O resto é tudo igual. Então, o que a gente vai fazer? O que são essas... Ops. O que são essas views? Caraca, tá aberto aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Sumiu. Então, o que são essas views? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, matar esse carinha aqui. Opa, matar. As views são o seguinte. Quando a gente tem uma tabela no banco de dados, ele está lá, ele é uma tabela transparente, onde os dados são persistentes. Porém, algumas vezes se faz necessário, ou essa na verdade é mais uma ferramenta que a SAP provém, tanto para os desenvolvedores como para alguns funcionários mais espertinhos. O que ele é? Ele é uma união de tabelas transparentes. Ou seja, no banco de dados mesmo não existe nada, mas ele já prepara um join de algumas tabelas que a gente queira. O que isso facilita? Por exemplo, em algumas situações onde se torna muito comum colocar tabelas que são semelhantes parecidas, tabelas que são semelhantes, ou tabelas que se complementam muito na sua utilização, colocá-las juntas para facilitar o uso desse conceito. Por exemplo, na nossa tabela aqui, na nossa especificação, nós vimos que essa tabela e essa tabela, por exemplo, e essa aqui, tem o mesmo, digamos, é sobre o mesmo assunto, que é comida nos voos de aviões. Então aqui a gente tem os tipos de comida, aqui os textos e aqui as comidinhas por voos. Então essas três, elas são sobre a mesma coisa. Então, olha que interessante. A SAP criou essa ferramenta e disse mais ou menos o seguinte: para esse conceito que sempre é semelhante e que muito provavelmente quando alguém utilizar uma vai precisar das outras, por que a gente não faz uma view, que é um join dessa relação, para que seja usado? E isso vai, além de agilizar muito o código, facilitar também a leitura desses dados. Pô, que ideia bacana! Então, os alemães fofos foram lá e fizeram isso. E nós vamos tirar proveito disso. Olha que fofura. Vamos aqui, vamos colocar y. Como é uma view, vamos colocar smil, underline view, underline meu ID. Certo? S1000 porque é o conjunto de tabelas S1000, aqui ó, S1000, e uma view, e o meu ID. Vamos criar. Olha que interessante. Quando a gente clicou em criar, ele deu 4 opções. Caramba, mais isso, né? Mas não tem problema. Tudo isso aqui é mais ou menos a mesma coisa. O conceito por detrás delas e de trabalhar com cada uma é muito parecido. Mas a gente tem 4 opções. Nós vamos utilizar esse Data Table View, que é uma visão de dados do banco de dados. Temos também esse Projection View. Aí temos de manutenção e esse Help. O que é esse primeiro? Esse primeiro, ele designa simplesmente
ou especificamente para leitura de dados. Então você pode fazer select nele à vontade, ler, tal, de boa. Porém, se você tentar atualizar, ele vai te matar. Então, ele não deixa atualizar o banco de dados. Ele vai ficar puto se você tentar fazer isso e vai dar um erro no código e não vai deixar nem você ativar, vai dar um erro de sintaxe. Este segundo é o primeiro, só que ele já deixa você atualizar o código. Atualizar o código não, atualizar o banco de dados dessa view. Então, esse aqui já é uma... Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque dependendo do que ele atualizar, de quais tabelas você vincular, ele vai atualizar a tabela standard. E só para reforçar, por que a gente não atualiza a tabela standard dessa forma? Porque toda tabela standard tem uma regra de negócio. E se você fizer alguma coisa dessa, você pode quebrar essa regra de negócio. O problema pode ser de uma simples correção até algo que envolva aí alguns milhões de dólares. E eu não estou brincando. A coisa é séria quando a gente tem o foco de atualização de tabela standard. Então, muito cuidado, sério, é uma coisa assim complicadíssima. É lógico que até chegar, por exemplo, um programa desse em produção, tem todo um teste, mas tem alguns problemas que os testes do funcional no ambiente de qualidade acabam não detectando. E é aí que mora o perigo, certo? Então, tenham isso em mente. Tabela standard, atualizar, cuidado. Essa aqui é a visão de manutenção. É a mesma coisa, só que ela é dirigida para SM30. Ou seja, você vai fazer o join, só que as atualizações vão acontecer só mediante a uma SM30. E você vai poder ver os dados e atualizar os dados. Então ele está mais parecido com essa projection view, que você consegue atualizar os dados, só que somente numa SM30. Esse help view, ele é utilizado em search helps. Sabe quando a gente tem um match code no campo? Aqueles match codes, eles abrem para a gente em algumas situações. Uma delas é quando a gente cria um search help, que é um objeto que relaciona alguns dados de algumas tabelas. E a gente vai mexer bastante com isso, mas não é o momento agora. E esse search help, ele pode utilizar esse carinha aqui. Pode ou não, né? Quando o relacionamento é mais complexo, a gente acaba utilizando isso aqui. Legal? Então, para o que nós vamos utilizar, vamos aqui no Database View. Beleza? View para SML Tables. Legal, vamos salvar aqui. Bacana, salvamos nossa view. Aqui nesse lado esquerdo, nós temos as tabelas que nós queremos envolver. Não é legal? E aqui no lado direito, nós temos o join, na verdade a condição where, para dar um match nos dados. Então vamos lá. sfly meal. Vamos unir ela com a smeal e com a smute. Plim. Vamos salvar. E aqui na condição where, nós vamos colocar o relacionamento que vai fazer com que os dados venham. Nós sabemos que a sfly meal, o campo CarID, vai dar um match com a smeal CarID. E que a nossa tabela sfly meal number, acho que essa aqui é meal number, opa, errei, meal number, ela vai dar um match com essa meal number, beleza. E nós sabemos que a smeal CarID vai dar um match com smeal t CarID. E sabemos também que essa tabelinha, ela também dá um match no meal number. Ah, legal. Então, tá vendo? É uma relação de where aqui. Legal. Então, nós relacionamos as três tabelinhas que fazem referência do mesmo assunto,
certo? Então vamos aqui, nós temos essas tabelas aqui, nós relacionamos, certo? Então isso aqui não é o suficiente, nós precisamos também colocar os campos do view. Vamos aqui colocar a tabela, card, field card, smil, mil number. O que mais tem na smil? Sfly1000. Ah, na verdade, nós estamos usando esta aqui. Porém, eu errei. Nós não vamos usar o standard, lembraram-se? Nós vamos utilizar, na verdade, esta aqui, que é aquela tabelinha fofa que a gente colocou lá. Então eu estou trocando aqui, ó. Blim. Tá vendo? Já troquei aqui, ó. Então, S1000, que é aquela nova lá. Certo? Então, vamos olhar aqui, vamos pegar essa tabelinha, vamos pegar este campinho, CarID. CarID, ConID. Qual que é essa tabelinha aqui? O outro campinho, meu number. Radiativo, será que precisa disso? Ah, precisa, né? Vencido. E mais um aqui, que é o vencimento. Legal. E agora vamos colocar o quê? Os dados da outra tabela. O que a gente queria que viesse nessa tabela é o meal type. Olha que, cara, olha que baba que vai ficar. Certo? E o meal t, que a gente queria, na verdade, o texto e também o idioma. Beleza. Vamos ativar. Ó, deu tudo certinho. Vamos colocar aqui, ó, content. Ele já criou pra gente. Vamos processar. Tran. Olha que legal. Ele fez o join de toda essa relação e trouxe pra gente. Que baba, hein? Maravilha. Então, só que na especificação, aqui, ele disse pra gente colocar também esse SBook. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai usar nessa view. Principalmente porque ele pode ter um comportamento bem diferente do que a gente quer e totalmente não performático. Por quê? Porque essa relação aqui, ó, se a gente olhar, ela é 1 para 1. Quer ver, ó? Para cada CarID e meu number, para cada CarID e meu number, a gente vai ter um CarID meu number nessa tabela smil e teremos um CarID meu number na tabela smil, mount, é do texto aqui, certo? Então é 1 para 1. Quando nós temos, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para isso, não. Quando nós temos uma relação que é 1 para n, o que acontece? Ele vai trazer todo o banco. Todo o banco, digo, nessa sequência. O que eu quero dizer é o seguinte. Se a gente processar tudo, ele trouxe 1, 2, 3, 4, 5 registros. Por que ele trouxe 5 registros? Se a gente entrar na barra NS16 e der uma olhada na nossa tabela aqui, nós temos 1, 2, 3... Opa, errei. Nós temos 1, 2, 3, 4 registros, certo? E aqui ele trouxe 5. Por quê? Olha que doido, olha o que está acontecendo. Ele trouxe um registro de cada, 1, 2, 3, 4, só que a tabela de textos, aquela Smelt, ela tem, para este registro aqui, ó, 2 traduções para comida. Então, uma em Deutsch, Vegas, e uma em inglês, que no Minisap está em alemão também, por algum motivo, mas ele tem 2 registros. Então, o inner join, o que ele faz? Ele faz o match
desses caras e traz tudo. Tudo que deu esse match. Algumas vezes a gente não quer isso. E colocar todas essas tabelas que tem uma relação que não é muito próxima 1 para n, a gente pode ter alguns problemas. Principalmente porque ele vai trazer muitos dados e você vai ter que acabar descartando um monte. Quer ver? Ó? Olha que legal. Vamos colocar a SBook aqui. Então a gente sabe que a SBook, ela tem o car ID, ela tem o Kona ID, em comparação com essa tabela aqui, ó. Vamos ativar. Legal, ele deu certinho. E vamos ver quantos registros ele vai me trazer. Olha isso. Olha que absurdo. Mas o compilador, o SAP, ele está coerente. É assim que ele tem que trazer mesmo. Por quê? Porque para cada registro na SBook, a gente vai ter de 1 a mais registros. A gente vai ter um registro na SSMIL e talvez mais de um na SSMelt. Por quê? Porque aqui é de texto, então ele pode ter 3, 4, dependendo das traduções que existem para essa comida. Então, se a gente começar a utilizar uma view aqui, a gente vai conseguir. Não teremos problemas quanto a isso. Porém, na verdade, a gente vai ter um problema sério, que é a performance. Você vai estar resgatando, em vez de essa quantidade de dados, você vai estar pegando uma quantidade absurda de dados. E no final, vai ter que fazer o quê? Sortear e deletar os que são adjacent duplicated. Ou seja, você está consumindo o banco de dados de uma maneira burra. Você é burro, cara? Que loucura! Como você é burro? Que coisa absurda! Isso aí que você disse é tudo burrice. Que loucura, cara. Isso é burrice. O que eu fiz aqui, eu estou fazendo de uma forma burra. Entenderam? Então, neste caso, a gente não pode usar dessa forma burra, porque é uma loucura, cara. É uma burrice. Entenderam? Então, isso aqui é uma forma burra de usar. A gente não pode usar isso aqui. Porque não pode. Entenderam? Então, neste conceito aqui, nós vamos usar só o que tem realmente relação coerente com a coerência relacional. E como é que a gente vai refazer o nosso programa? Vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar ele e copiar. Copiar na cara larga. Vamos copiar. Beleza? Então aqui, ó. Ativamos, tá igualzinho, certo? O outro relatório. Só que o que a gente vai se basear agora não é mais nessa tabelinha, apenas na tabelinha SBook desses carinhas. Nós vamos nos basear na visão. Então como é que a gente vai fazer? Aqui, ó, eu vou só aproveitar aqui, tá? Smell, aqui. Eu vou tirar fora. Vou ter só o book. Esse book duplicado eu também vou tirar fora, porque eu acredito que seja errado. E vou colocar a nossa tabelinha nova. T, Smells, type, standard type off. Beleza. W, type. Beleza? Beleza, cara. Ô, louco, cara. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar... Eu vou aqui no pau, por quê? Porque aqui é mais um overview do que é view, certo? Então, eu vou dar um select aonde? Ó, eu vou dar um select na visão, naquela visão nova que a gente criou, que tem todos esses carinhas fofos aqui. Into table. Agora, olha que legal. Nós não vamos utilizar o for all entries aqui, porque não faz sentido. Car ID S, car ID, Kona ID S, Kona ID. Opa. Vamos também fazer aquela verificação lá daqueles campos de parameters.
certo? For all entries vocês já sabem. Opa, não, vamos colocar aqui em cima. Nós vamos fazer o for all entries para quê? Para o que precisa. If not. Is initial. And if. Aqui tem toda essa tranqueira. Vou matar vocês. Olha como vai ficar mais enxuto o código. Legal. Então, respeitando os critérios aqui, o segundo a gente já verificou que a tabela não está vazia, mas o primeiro, a chave pode ser duplicada, principalmente por causa daquela questão de textos. Pode ter um texto em inglês, a mesma chave com texto em alemão. Então, nós vamos ter que fazer esta verificação para não deixar a chave duplicada na condição do for all entries, certo? Então colocamos aqui. Beleza? Blup. Colocamos aqui, vamos colocar ele no for all entries. For all entries, pá. Where? Car ID. Con ID. Con ID. FLDate vai continuar vindo do SFLDate que está na tela de seleção. E o Customer ID também. Legal. Vamos ver por que ele deu caca. Ah, aqui tem que ser equal. Porque ele não é um select screen. Aqui a gente precisa dar um sort. Para quê? Para garantir que só tenha uma chave duplicada aqui. Quer dizer, sem chaves duplicadas. Sort, car ID by, car ID, con ID. Delete adjacent duplicate from. Feito, garoto. Beleza? Então aqui a gente já fez a seleção principal. Depois fizemos a complementar. Então olha que legal. Aqui, no nosso caso, ele vai selecionar 6 dados. E depois você vai selecionar os correspondentes aqui. Então, essa seleção aqui, ela vai ser muito mais precisa. Porque poucos dados vão ser deletados para não entrar na tabela de final do relatório. Isso é fôlego para o banco de dados. Louco. Fala que não é louco. Louco demais. Beleza, vamos lá. Agora, nós só precisamos fazer a mágica dos tempos. O que a gente precisa fazer aqui? É o seguinte. Dar um loop na parada sinistra. Então, vamos deletar as sujeiras do código anterior. Tchau. Clear. Pá. Con ID. Para pá. Ó, agora, todas essas tranqueiras aqui, a gente não vai precisar mais. Por quê? Porque ele já está naquele código. Os ícones vai precisar, normal. Pá, pá. Aqui a gente dá uma... Ou a gente ativa aqui, ou a gente vem aqui na hierarquia. Porque como esse programinha ele tem alguns objetos, eles podem ficar desativados. A gente sai da edição e vem aqui, ó, Activate. Tudo. Se ele der alguma mensagem, leia uma mensagem com calma. Provavelmente vai dar que você já está editando o código, então você tem que sair do modo de edição para fazer esse tipo de ativação global. Ou se tiver algum erro de sintaxe, corrija com calma, certo? Sem crise. E vamos... aqui não, achei que está tudo certinho. Vamos lá. Vamos colocar aquele parâmetro que a gente tinha aí. Viu? Nada foi encontrado. Por quê? Porque talvez não tenha mesmo. Tá ruim. Tá ruim. Então agora a gente vai ter que analisar o que está de errado. Vamos colocar um breakpoint. Vamos selecionar tudo, vai. Bacana. Então ele mandou a mensagem. Bacaninha. Selecionou aqui. E aqui falhou.
Caraca, como falhou? Como assim, cara? Que loucura, cara. Que loucura, eu tô fazendo isso de uma forma meio burra. Curioso, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui. Barra E16. Vamos processar. Estranho. CAID, CONID. Ah, olha que erro. Putz. Ah, besta. Tá vendo aqui? Tá vendo esse igual aqui? O que acontece? Quando a gente tem o, um Select Options, ele é uma tabelinha com headerline, certo? Para a gente fazer com que ele atue como Select Options, a gente tem que colocar aqui o operador IN, para levar em consideração toda a complexidade do Select Options. Senão, ele vai tentar igualar com o quê? Com o headerline do bagulho. E o bagulho é muito louco. Não vai dar certo, mas nem a pau. Certo? Então esse é o problema. In. Beleza, vamos tirar aqui. Ah, que fofulético, fofo. Olha, tá vendo como ficou bem mais simples? Só que a gente só tem um pequeno probleminha que a gente vai atuar agora, que é o quê? Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ele trouxe dois registros para a mesma chave. Por quê? Porque tem duas traduções. Se a gente colocasse a linguagem aqui, opa, ia aparecer Deutsch e English. A gente só precisa cuidar que só apareça um e pelo critério de prioridade, igual do último relatório. Vamos lá. Agora, como a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai nos assegurar que o primeiro, que ele só traga no caso, esse aqui, ó. No caso, inglês. Se não tiver, traga o Deutsch. Só tem uma forma. Mentira, tem N. Mas uma das formas é a seguinte. Como aqui vai trazer todos os registros, e aqui a gente já garantiu que ele não vai ser duplicado, então vamos fazer exatamente o seguinte. Em vez de a gente dar o loop nessa tabelinha que contempla todos, vamos dar o loop no duplicado. Aí você vai falar, pô, legal, daí tudo bem. Mas quando ele deleta o duplicado, quem que ele faz a preferência? Para tirar ou não? Ele pode tirar o inglês, por exemplo. Aí tudo bem. O que a gente faz aqui é, no final, aqui, um pouquinho antes do final, a gente dá um clear W. Aqui a gente vai precisar de mais uma estrutura S1000 aqui. Ele é um type, certo? Neste loop, a gente vai fazer uma concordância. Se está dando loop nesse nomão de tabela, a gente põe o nomão de estrutura. E só colocar aqui, ó. Pá, 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 pá. E aqui, a gente coloca o read table na parte da questão full. Read table. Ou seja, na tabela que tem todos os dados. Into W. If key. id igual. id igual. Aqui vai ser bem idêntico a como estava no código já, viu?
Ah, não tem com ID. Deixa eu ver como é que é o nome daquele campo de texto. Sprat. O Sprat. Langu. If sai subrc igual a 0. Else. End if. Aqui vai ter um if sai subrc igual a 0. End if. Já coloquei aqui. Aqui vai ter um outro. Ó, tô metendo pau aqui, hein? Então, se o sai subrc for igual a 0. wdata text igual a o text. Então, a mesma coisa, deu prioridade para a linguagem que está lá. Se ele não achar, pega a primeira. E a gente garante que ele vai trazer um registro só. Tran! Então, a gente trouxe um registro por chave, no caso. Certo? Provavelmente não tem nome de passageiro aqui. Deixa eu só dar uma olhada no outro relatório, ver se está aparecendo igual. Caraca, o computador está dando uns tilt. Ó, tá vendo o... Ah, sim. Tem um pequeno errinho aqui e a gente vai precisar corrigir. Perceba que ele está trazendo respostas diferentes por um e por outro. Por quê? Vou ter que explicar isso para vocês, pessoal. Isso aqui é importante. Quando eu fiz eu tive um erro de lógica aqui. Eu estou pensando em ABAP de uma forma burra. Olha que legal. Quando eu fiz esse aqui, ó, no duplicates, eu estou comparando o car ID e o con ID. Então, o que o meu programa ABAP fez, está certo. Certo? Pelo que está programado aqui, ele fez certinho. Só que o relatório ele não quer saber um registro por car ID e con ID. Ou seja, por companhia aérea e por voo. Ele quer saber por companhia aérea, por voo e por comida. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou emprestar esses carinhas aqui. E vou colocar para ele sortear também por meal number. Porque é exatamente isso que eu quero. Eu quero que ele me traga um registro por empresa aérea, por número do voo e pela comida que está sendo servida aqui neste voo em questão. Então, se tem duas comidinhas, ele tem que trazer dois registros. O que eu fiz foi reaproveitar isso aqui que ele fez para fazer o for all entries. Depois a gente vai dar uma olhada na diferença de velocidade do programa. E vamos também, mais uma coisa, aprender a verificar esta diferença. Lá, 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 lá. Isso aí vai ser muito legal. Caraca, minha cueca entrou na minha bunda, agora não sei como. Vamos lá. Então, olha o que eu fiz. Eu considerei o meal number, deletei comparando card con ID e meal number, e agora eu vou ter exatamente o que eu quero. Que loucura, cara. Plim. Que maravilha. Agora, eu vou só mostrar para vocês. Que loucura, cara. Tá dado tudo errado. Bom, vamos ver. Jesus amado. Olha o flight date. Que loucura, cara. Entendeu? Então, em aspecto de resultado
pelo que nós estávamos procurando, ele deu a mesma coisa. Só que acontece, ele tem alguns dados aqui que fazem referência ao Customer Number. E isso aqui vai variar mesmo. Por quê? Na verdade, esse carinha aqui, ele não poderia estar nesse relatório. Porque olha que legal. Quando eu vou na S-Book, nossa, na S-Book, vamos supor que eu pego esse carinha aqui, ó. Para o primeiro registro aqui, companhia aérea AA, o número do voo 17 e a comidinha 15, só para esses dois caras, eu vou ter uma infinidade de voos e clientes, certo? Uma infinidade. Se eu levo esses caras em consideração, como eu estou querendo a comida por companhia aérea e conexão, eu não posso exibir esses caras aqui. Por quê? Porque para cada um vão ter N registros. Então não faz sentido eu exibir esse tipo de dado. Então o correto seria o quê? Eu marcar esses caras e hide. Isso aqui é o correto. Certo? Tudo bem, tudo bem. Mas a gente já consegue visualizar esse tipo de coisa que acontece, né? E vamos fazer mais uma coisinha nesse relatório aqui, ó. Mais uma coisinha. Percebam que nesse relatório, por exemplo, para essa companhia, para essa conexão e para essa e só para esses caras, ele encontrou, quer ver, ó, se a gente clicar aqui em Number of Entries, 4.209 registros, certo? Pessoal, o que eu queria mostrar é exatamente isto, essa questão da utilização da view. Percebam como foi muito mais fácil criar uma view que correlaciona dados que fazem sentido lógico. E como ficou muito mais simples a programação, certo? Eu achei que ficou bem mais simples. Agora, olha que legal, eu vou ensinar para vocês como mensurar a performance do programa. Vamos lá, /o sm se 30. Aí, olha que legal. ABAP Runtimer Analysis Initial Fucking Screen. Vamos colocar o programa ABAP Fox 05. Aqui é só para colocar, só para vocês verificarem. Aqui vamos colocar o programa 05 e executar. Vamos executar igual. Beleza, vamos sair. Vamos sair mais uma vez. Saímos do programa e aqui vamos clicar nesse Evaluate. Beleza. Vamos colocar de novo /o se30. Isso aqui é bem legal. Vamos colocar ABAP Fox underline 06. Aqui vamos colocar 6 e vamos executar. Vamos voltar. Evaluation. Beleza, olha que legal. Agora nós temos a comparação do que o programa fez para processar e conseguir os dados. Então, o primeiro programa, ele aqui tem duas barrinhas, que é a execução verdinha, que é a execução ABAP. E a execução de banco de dados, que é geralmente a que pesa mais. Então ele até coloca vermelho aqui, porque foi no caso a que consumiu mais tempo. Então, quase 80% do tempo deste programa foi feito em execução lendo o banco de dados. E 20% em execução ABAP. No outro, no 6, ele caiu para 60%, colocou 33% em execução ABAP e 3,7% execução do sistema. Então, ele já deu uma grande melhora. Se a gente quiser, por exemplo, uma visão detalhada do que cada etapa consumiu, a gente vem aqui em Hit List. E olha que legal. Cada parte do programa, ele contabiliza o tempo que ele gastou. A gente pode vir aqui, colocar para... Ó,
Olha que bacana. 78% ele gastou nesse Fetch S-Book. O que é esse Fetch S-Book? Fazendo a seleção da S-Book. 78%. Se a gente ver aqui na segunda execução, 44% ele gastou na S-Book. Então ele teve o mesmo resultado final e gastou metade dos recursos com a seleção na mesma tabela. Não é legal? Então essa é uma forma de você começar a primeiro saber aonde está o gargalo da sua aplicação e começar a trabalhar em cima dela. Gostaram, garotos? Muito legal. Então vocês aprenderam também sobre como mensurar essa questão de gargalo. E vocês viram onde eu fui? Ó, olha aqui, ó. Tips and Tricks. Aqui a gente tem uma questão muito interessante. Isso aqui é uma ferramentazinha, um programazinho que o SAP criou para nós, para nós. Que é uma comparação de tempos de algumas aplicações. Isso aqui é muito legal. Olha que bacana. Vamos começar aqui por cima. SQL Interface. Então, select mais select statement. Aqui a gente não chegou a trabalhar com isso ainda, mas com o statement select and select. Esse statement ele funciona como se fosse um loop. Então você coloca select, você não coloca nem o select single, só select e end select, ele vai fazendo uma interação como se fosse um loop. Ele tem algumas funcionalidades, mas ele é quase sempre mais lerdo. Então a gente procura não utilizar. Mas nós vamos utilizar para aprender como é que funciona. Então select tal, select with where condition. Então olha que legal. Ele colocou um select aqui, ó. Select asterisco from SBook into uma estrutura. E aqui ele colocou um check para fazer alguma lógica, por exemplo, aqui dentro. Ó. Blá, 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 blá. E aqui ele fez a mesma coisa, só que ele colocou uma condição where. Então aqui o banco de dados vai selecionar de uma forma burra tudo. E você vai usar um check para processar aqui ou não. E aqui ele vai fazer a mesma coisa, só que já pedindo para o banco devolver só o que ele quer. Então vamos ver aqui, ó. Measure runtime. Plim. Ele está processando os dois. E ele vai dar pra gente um tempinho. Plim. Cadê? Cadê? Ah, olha que fofura. Bacana, ó. Runtime. Então ele gastou 761 mil microsegundos. E aqui 18 mil microsegundos. Certo? Por quê? Porque aqui ele já tinha uma condição where. E apesar de ele pedir para o banco de dados uma restrição, ele pediu pela chave. Então isso aqui voa, né? E aqui essa questão, essa forma aqui, gastou muito mais. E aqui tem outras coisas. Ó, teste de existência. Esse aqui gastou 3 microsegundos. Esse gastou, nossa, quase 30 vezes mais. Então ele selecionou aqui. Bacana isso aqui, cara. E aí ele vai fazendo, ó, pá, 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 vários exemplozinhos. Então, bacana, né? Aí tem algumas outras coisas. Caraca, que loucura. Tem umas coisas aqui que eu nunca vi na vida. Ah, olha que bacana esse aqui. Aqui, onde que eu cliquei aqui? Então, operação via headerline, certo? E operação com uma work area específica. Então vamos dar um tal. Então para colocar 500 registros via headerline,
o compilador ele tem um pouquinho mais de trabalho do que colocar na estrutura que a gente especifica e coloca na tabela. Só que na boa, esse não é o motivo pelo qual a gente não usa, porque a diferença é ridícula. É assim, absurdamente ridícula. A gente usa por uma questão de... aqui ele coloca o código, olha que massa. Não, aqui é a documentação. Ai, que burro. A gente usa realmente por causa da sujeira e dessa questão de melhorar a codificação. Aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver. É uma coisa muito legal. Chamado Binary Search. O que é Binary Search? Então eu vou tentar explicar um pouquinho, dar uma rápida abordagem de como o Binary Search funciona. Mais para frente a gente vai dar uma abordagem mais detalhada. O que o Binary Search faz? Ele sorteia a tabela e vai fazendo divisões dela. E vai comparando todas as extremidades. Então, ele faz, em vez de ele fazer uma comparação para cada registro, ele vai dividindo a tabela e faz a comparação só desses últimos registros. E vai verificando se o número que ele está procurando está ainda dentro desse intervalo. Então, se ele tem 1 milhão de registros, ele divide ela ao meio. E procura, nas extremidades, faz a comparação para saber se ele está em uma parte ou em outra parte. Fazendo isso, achando a parte em que se encontra, nesse range que se encontra esse elemento, ele divide de novo e vai fazendo esses splits até chegar a 2 elementos. Ele vai, pela última comparação, pegar o registro. A diferença desse tipo de leitura é absurda. É uma coisa assim louca. Quer ver? Vamos executar. É uma coisa absurda mesmo. Com o Binary Search demorou 1 microsegundo. Com a leitura desse jeito aqui demorou 40 microsegundos. Quer ver o read table? A gente podia colocar. Depois a gente vai fazer algumas brincadeiras desse cara. Mas a diferença é realmente absurda. Quando você tem muitos dados, acima de 500 mil, 1 milhão, é impossível você trabalhar sem Binary Search. Só que a tabela tem que estar sorteadinha. Vamos ver o que mais. Isso aqui é muito legal. Isso aqui, ó. Loop, fazer um loop com loopware ou sem loopware. Bacana. Caraca. Com certeza, beleza. Meu, aqui tem muita coisa. A gente vai trabalhar bastante essa questão de performance. Ó, que legal. Tem performance comparando if versus case. Vamos ver. Então, tá vendo? Essa comparação, que é uma comparação exclusiva de compilador, assim, é muito parecida. Nossa, olha que ficou horrível com if. Comparação. Olha. Bom, praticamente zero, né? Diferença. Isso aqui é uma comparação entre operações de compilador. Você vê que dá praticamente na mesma. Comparação de campos. Meu, isso aqui é muito legal. Manipulação de... Olha. É ridículo, né? As operações que realmente fazem sentido em questão de performance não são essas de case, if, perform. São as de leitura do banco de dados e leitura em tabelas, né, que tem muitos registros. Porque o resto, método versus... Isso aqui não tem nem sentido ser diferente, né? Tá vendo? Tudo igual. Pessoal, muito legal isso aqui. E aqui você pode escrever o seu código também. Isso que é interessante. Você pode alterar a tabela do banco de dados com isso aqui. É por isso que no cliente esses caras são bloqueados. Pessoal, é isso.
Foi apenas um overview dessa questão, a gente vai tratar isso mais profundamente depois. Mas espero que vocês tenham gostado. Para este exercício, o que eu vou querer que vocês façam? Refaçam ele de uma forma bem fofa. Este aqui, apesar que esse aqui, acho que dá para fazer um lay repetition, fazer mais uma vez ele, tá bom? Senão vocês vão ficar sobrecarregados aí. É isso aí, pessoal. Terminamos por hoje. E até a próxima.